Estamos começando mais um Papo de Paddock aqui no interior paulista. E ao meu lado hoje, o piloto Robbie Peres. Hoje guiando aqui no Endurance, muita história para contar. Peres, eu quero que você fale um pouquinho, por onde você já guiou nesse mundo? Quais categorias? O que você já fez para o mundo do automobilismo? Cara, eu acho que menos Fórmula 1 e Fórmula Indy, algumas. Mas, enfim, comecei no karting, como todos os garotos brasileiros. Na realidade, eu não era brasileiro e também não era um garoto, comecei meio tardão. Mas, bom, enfim, toda a minha carreira foi em Fórmula. Então, enfim, Fórmula 3 na Europa, no México, Fórmula Saab nos Estados Unidos, a IMSA, a Light com os protótipos, Fórmula 3 de novo aqui em Sudamérica, Fórmula 4, Fórmula 2, não sei. O que pedir teve. O que falava, é isso você andou e conheceu. Da onde você é originalmente? Bom, eu nasci numa cidade ao sul da Argentina, que se chama São Carlos de Bariloche. É uma cidade maravilhosa, de neve, de sol, de montanhas, de muitas atividades esportivas, como a pesca, a caça, o esqui, o trekking, enfim, uma cidade maravilhosa que é conhecida no mundo todo. E, bom, tive a sorte de nascer nessa cidade, de ser educado dentro do ambiente do esqui, um ambiente, na minha época, extremamente sadio. Praticamente fui educado em função do esporte e dentro do esporte. Então, sou muito grato a tudo isso. E depois, com 23 anos, vim morar no Brasil. E desse país aqui, não saio mais. E gostou do que viu aqui. Quando foi que o bichinho do automobilismo picou o Robbie Peres? Onde foi? Quando foi a primeira experiência? Falar, ó, gostei, vou andar. Quando foi? Bom, eu era uma criança e brincava com, sei lá, com qualquer coisa, fazia que era um volante, fazia barulho em casa. Minha mãe sempre me chamava a atenção, brincava com os meus carrinhos, enfim. Mas nunca tive a chance de pilotar. E se tive a chance de acompanhar o automobilismo na Argentina, tem um grande amigo meu que corria de rally na Argentina, o Beto Naval, e bom, eu acompanhava ele, enfim, mas sempre com uma paixão muito grande. Até que eu cheguei aqui no Brasil e eu tive um empreendimento em São Paulo com um sócio. Esse sócio tinha sido campeão paulista de kart, chama João Carlos Bianchi. E o João Carlos, ele sempre me dizia, Robbie, nós precisamos andar de karting, nós precisamos andar de karting. E um dia ele me levou a Interlagos. E eu te confesso que eu me assustei com o que eu vi, porque aquilo era uma coisa muito rápida, uma coisa muito violenta, e enfim. Mas ele continuou insistindo. E aí, bom, a gente comprou os karts e começamos a correr. Na primeira corrida, eu acho que ele veio umas 6, 7 voltas dele. E eu fiquei extremamente pé da cara, né? Sou extremamente competitivo, toda a vida fui. E, bom, aí fui atrás do melhor preparador de motor, do melhor preparador de chassis, enfim, de tudo. O Renato Russo, o Russinho, me ajudou muito no meu começo. E, cara, mais 3, 4 corridas já estava lá brigando com os caras. E, bom, e aí na realidade, se personificou uma paixão que eu tive sempre de criança. Aquela paixão aflorou, veio o kart, veio os fórmulas e com isso muitas histórias, boas e ruins, tenho certeza. Uma história boa que você fala, essa eu não esqueço, que você lembra e você dá risada sozinho. Cara, eu acho que a história boa é sempre aquela que vai vir. Mas eu passei por uma categoria que eu acho que o Brasil deveria criar um monumento para o cara que inventou isso. Esse cara se chama Aldo Piedade. O Aldo, há muitos anos atrás, criou uma categoria que se chamava Fórmula 1600. Eram os charutinhos com pneu radial e sem artifício nenhum de aerodinâmico.
onde realmente a gente aprendeu muito lá. E teve uma corrida lá que eu rodei na largada. Estava meio úmido, eu rodei na largada e fiquei o último lá. E vim, acabei ganhando a corrida. E o legal foi de que naquele ano, primeiro ano de 1600, a gente teve um piloto lá, um amigo nosso, um amigão, que se chama Jean-Carlo Maillet, o Jean. E o Jean, ele já tinha uma experiência muito mais avançada do que nós, principalmente com carros, né? Então, no começo do ano, a distância dele com a gente, a diferença era muito grande. E conforme foi passando o ano, a gente foi chegando. E nessa corrida, eu acho que passei o Jean na última volta, na entrada do Laranjina Antigo, por fora, da primeira perna, e o Jean está me procurando até hoje, ele não me achou mais. Ultrapassagem histórica. Devo te dizer uma coisa, foi a única que ganhei dele, mas é uma lembrança, enfim, maravilhosa que eu tenho. Vou fazer uma pergunta daquelas de doer. Quem é melhor, Fangio ou Senna? As épocas são diferentes e seria muito incrédulo eu te dizer qual é melhor ou qual é pior. O único que te digo é o seguinte, o Fangio é um cara que saiu lá da Argentina do fundo do quintal, foi para a Europa e abriu um caminho, acho que para todos os sul-americanos, dentro do automobilismo mundial. Então ele realmente tem uma parte maravilhosa dentro da história do automobilismo, principalmente não só para os argentinos, para toda a Sudamérica, para toda a América, digamos assim. Senna foi uma pessoa que viveu em função do automobilismo, se sacrificou muito, obviamente uma paixão maravilhosa e grandiosa ele sempre teve pelo esporte. Deixou muito de lado sua família, sua parte particular para se dedicar àquilo. E realmente foi uma pessoa que mudou o Brasil, cara. Eu acho que o Senna mostrou para o brasileiro de que o Brasil podia, de que o Brasil com dedicação, com obstinação, com perseverança, chegava lá. Então, só para finalizar sobre ele, acho que como eu convivi com toda a época e vivi a época dele, eu te digo que para mim é um dos melhores do mundo. Fórmula 1 atual, o que tu pensa? Um carro é muito mais do carro do que do piloto. Fórmula 1 hoje. Fórmula 1 hoje está nivelada em dois setores. Primeiras duas, três equipes ali e o resto. Para o espectador, é difícil hoje entender a Fórmula 1 porque ela é muito técnica e ela é muito voltada para estratégias. Hoje a Fórmula 1 funciona muito mais em um computador do que o carro na pista. Então isso às vezes quita um pouco a qualidade ou o fato de ser esse piloto aqui melhor que o outro, enfim. Você não sabe direito porque, volto a falar, a diferença é muito grande e as coisas são resolvidas no box. Mas eu acho que ela está em uma administração nova, eu acho que ela está abrindo para o povo um vínculo, uma relação muito mais estreita com os pilotos, com os times, enfim. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai viver uma Fórmula 1 diferente e diferente para melhor daqui para frente. Na sua concepção, qual que é o melhor piloto do mundo hoje? Olha, é difícil isso, hein? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu na Fórmula 1 hoje, se estivesse lá, respeitaria muito três pilotos. Sim. Hamilton, Ricardo, sim. Alonso. Vettel não? Quem? Vettel, Sebastian Vettel. Sim, obviamente. Sim. Me faltou o quarto, então são quatro. Então são quatro. Sim, sim. Você me ajudou. Não, são todos buenos pilotos. Mas, para a gente terminar, um ídolo. Nelson Piquet. Por quê? Essa é uma boa pergunta, Nelson Piquet. Por quê? Eu acho que o Nelson não teve a parafernália
de marketing, enfim, de um monte de coisas, mesmo pela forma dele ser. Sim. Mas o cara, eu acho que o piloto ele tem que ser muito rápido em cima do carro, mas muito mais rápido fora do carro, pensando o que ele vai inventar, o que ele vai fazer. Nelson Piquet, para mim, é o cara que mais inventou coisas embaixo do carro e coisas que ficaram, que hoje a gente usa. Então é o cobertor de pneu, é o regulador de freio, é o regulador da vara estabilizadora, enfim. Sistema de o freio Nelson, refrigerado, a água, tudo isso, mais. Realmente ele para mim, eu me identifico muito com essa batalha, com essa luta dele e principalmente com a criatividade que ele sempre teve e que sempre acertou. Certo. Galera, a gente vai encerrar o Papo de Paddock, a corrida está terminando, daqui a pouco o carro chega, a equipe chega também. Gostaria de agradecer ao Robbie Pérez por ter atendido. O papo aqui é muito longe. Robbie, muito obrigado por atender a gente. Esperamos ter essa conversa mais vezes aí. Não vou perguntar de Senna e Fangio, vamos perguntar de Schumacher e Fangio, que vai ser tão complicado quanto responder. Muito obrigado. Quem quiser deixar o contato, quem quiser acompanhar você, redes sociais, Facebook, Instagram, quem quiser acompanhar, não tienes? Não, tem uma página minha que chama robbyperez.com.br e bom, tem o Instagram, o Robbie Pérez também, enfim, quem quiser por ali, tudo bem, não tem problema nenhum. Agradeço muito a vocês, desejo muita sorte, o trabalho de vocês é muito importante, não para mim que estou velho, mas para essas crianças que começam no kart e tal, que precisam de retorno, que precisam mostrar o patrocinador, que precisam mostrar o trabalho deles, é muito importante. Então, muito sucesso e muito obrigado. Muito obrigado também pelas palavras, a gente agradece muito. Robbie Pérez aqui no Papo de Paddock, portal High Speed Brasil.